Oi, gente, boa tarde. A gente está esperando a professora Maria Eduarda para fazer o primeiro teste. São 15 para 4. Às 4 horas a gente vai começar, mas agora a gente vai fazer um testezinho com a professora Maria Eduarda, tá bom? Ela está chegando daqui a pouquinho e a gente começa esse bate-papozinho, tá certo? Eu espero ficar com vocês durante essa primeira hora sem nenhum problema e de som, mas espero que vocês entendam que a gente tem tido um problema permanente de som. Eu não consigo ouvir a outra pessoa. Então, vocês escutam bem, mas eu não consigo escutar bem. Mesmo assim, a gente vai permanecer. Estamos tentando criar um mecanismo de correção disso. A Monique Lessa está com a gente e ela vai, a professora Maria Eduarda. E aí a gente vai resolvendo, vai aprendendo, vai resolvendo tudo direitinho, tá bom? Então é nesse sentido que a gente está tentando encontrar o melhor caminho, tá certo? Devagarzinho a gente vai encontrando, né, a melhor forma de fazer a live e tal. Mas é isso. A Duda deve estar entrando. Vamos ver se ela entrou. Ainda não. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Esperar a resposta de vocês sobre o meu som. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Que bom. Então, a gente vai Quero conversar um pouquinho com a Maria Eduarda sobre os escândalos políticos, que foi o tema que ela propôs, né? A Maria Eduarda ela tem desenvolvido já um trabalho com o professor Roberval Ferreira sobre o tema, tem um grupo de pesquisa já voltado para isso e a gente vai tentar tirar o máximo possível dela, que ela nos presenteie, que ela nos oferte, que ela nos traga o máximo possível de informações sobre essas pesquisas que ela está realizando lá na UES, juntamente com o grupo do professor Ruberval. Esperar ela chegar. Ela está entrando, mandou aqui um recado pelo WhatsApp. Estou acompanhando. Mas é só um, como eu estou dizendo para vocês, esse momento inicial é só um teste para a gente ver se está funcionando direitinho, porque, como eu disse, eu estou com um problema de som, eu não consigo escutar direito, né, a outra pessoa. De qualquer forma, vai funcionar como sempre tem funcionando. Vem funcionando nesses 2 primeiros encontros. Eu faço uma apresentação inicial do palestrante. O palestrante ele fala por 30, 40 minutos. Depois a gente inicia o bate-papo de vocês com as perguntas teóricas, né? Eu anoto aqui as perguntas, meus 2 bolsistas do projeto de extensão, que é a Daniele Silva, que já está aqui, e o Jonas também, que está entrando. Eles vão anotando, vão passando para mim, e aí eu sistematizo essas informações e no final da fala da Maria Eduarda eu faço as perguntas. Gostaria muito de interagir com a fala dela. Se eu ouvir, eu vou fazer a interação. Se eu não ouvir, como aconteceu com o do Bécio, eu vou só fazer as perguntas, tá certo, gente? Então vai ser a metodologia que a gente vai utilizar hoje, né? Vai ser essa, né? A ideia é que vocês possam dialogar o máximo possível com a Maria Eduarda. Ela não vai, a ideia é que ela não fique respondendo as perguntas durante a fala dela, ela vai fazer uma exposição a partir do que ela já preparou. E a partir dessa fala dela, dessa exposição, a professora Maria Eduarda acabou de chegar, a partir dessa exposição, dessa fala dela, é que vocês vão elaborar.
tudo bom, Maria Eduarda? Beijo Olá, grande. Aninha. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente. Já tem muita gente entrando na sala, era só para ser um teste, mas as pessoas já começaram a chegar bem cedo, viu? Antes das 4 horas. E isso é bom, né? Então, curiosos para saber o que a gente vai conversar sobre esses escândalos políticos. Muito corpos, né, Aninha? Muita coisa para conversar. Duda, eu estava explicando para as pessoas, professora Eduarda, que eu tô com um problema de som. Então tem uma hora que eu não escuto nada do que você vai falar, certo? Então eu vou abrir para a sua fase, vai falar meia hora, 40 minutos e tal. E aí depois é que eu vou fazer as perguntas. Nesse momento, normalmente, a minha internet falha, não sei o que acontece. As pessoas nos escutam, mas eu não escuto você, tá? Então, a gente vai ter algumas pessoas que estão ajudando nessa interação. A Monique está aí, a minha aluna também está aí. As informações vão chegar para mim, mas não no tempo que a gente espera que chegue, tá certo? Então é isso. Dessa vez não vai ter YouTube, mas mas a gente está treinando e a gente vai aprender e vai corrigir isso direitinho. A partir do próximo a gente vai conseguir. Duda, já vamos ficar na sala? Você que manda, Aninha. Tô a postos. Ok. Então eu vou dar uns avisos aqui fundamentais para o pessoal que está aí fora. Gente, usem máscara, tá certo? É muito importante. A minha máscara que a minha mãe fez, a mamãe costurou para mim. É muito importante a gente usar máscara. É importante que vocês não saiam de casa. E se você precisar sair, por favor, use máscara. Eu tive uma reação à vacina H1N1. Não sei se dá para perceber, eu estou bem maquiada, mas eu tive espirros e mal-estar, dor de cabeça por 2 dias. E hoje eu estou um pouco melhor, mas eu vou diminuir um pouco o ritmo, né, das atividades todas que eu estou fazendo. E a Monique vai ficar me ajudando, né, Monique? A Monique vai ficar me ajudando a partir da sexta-feira que vem, tá? Ela vai me ajudar na mediação. Mas, por favor, fiquem em casa, usem máscara, não é brincadeira. E usem álcool gel nas mãos, tá? Quando chegar em casa, se limpem. Quando sair, usem álcool gel. Não é brincadeira. A doença, ela não tem partido. A doença, ela não tem religião. Ela não tem cor. Ela não tem local para atingir. Ela pode atingir qualquer um de vocês, qualquer um de nós, em qualquer lugar. Então, por favor, se cuida. Maria Eduarda, quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a doença, sobre os cuidados com a Covid? Cortou bem na hora que você estava se referindo a mim, Aninha. Você quer falar? A gente já começa? Então, vou te apresentar logo e aí eu já passo para você, tá certo? Tá certo. Ok. O som, o áudio tá tranquilo? O áudio tá tranquilo? Tá dando para me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, a imagem tá cortada, mas eu tô te ouvindo bem. As pessoas estão ouvindo bem a professora Maria Eduarda? A imagem tá congelada. Ah, tanta gente querida aqui, o Gustavo, Monique, coraçãozinho para todo mundo aqui. Estão ouvindo direitinho, tá todo mundo... Não tô tendo resposta das pessoas. Também. Ouvindo bem, né? Imagem também. Ok. Gente, o tema da palestra de hoje, da live, é uma coisa nova na minha cabeça, o que podemos aprender com os escândalos políticos, né? Estudos críticos do discurso, mídia e política. A professora Maria Eduarda Gonçalves Peixoto, ela é bacharel em letras pela Universidade Estadual do Ceará, com mestrado e doutorado em linguística aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Tem formação complementar em linguagem e sociedade na Unicamp e formação complementar em base nacional curricular na PUC de Minas Gerais. É pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora escreveu 11 artigos nesses últimos anos,
né? Sendo o último com a professora Claudiana, o professor Ruberval Ferreira, o objeto da ideologia na teoria crítica do discurso, na revista Discurso e Sociedade. O texto escrito com o professor Ruberval, intitulado Texto e Ideologia, a análise de discurso textualmente orientada, e também um outro com o professor Ruberval, a conexão entre ideologia e texto na teoria crítica do discurso. Além desses dois, né, essa parceria forte da professora Claudiana, da professora Maria Eduarda com o professor Ruberval Ferreira, além desses dois textos já produzidos, ainda temos dois que eu tenho muito apreço, né, que é a Construção Discursiva do Escândalo Político como Luta Social e a Violência da Linguagem, Política do Medo e Falência da Crítica. Então, são dois textos que eu tenho muito carinho. Além desse, tem outros tantos, né, eu citei 6 textos, mas a professora, como eu disse, já produziu 11 artigos, fora um conjunto de outros trabalhos que foram desenvolvidos. Professora, como eu disse, é todo seu, tá? Pode ficar aí durante a meia hora, 40 minutos, eu vou ficar quietinha, ouvindo e anotando as questões, tá bom? Um beijo grande. Bom, então. Um beijo. Daí, gente, boa tarde a todos. Agradeço bastante o convite da Aninha. Tudo que a Aninha me convida eu topo na hora. Estou sempre a postos. Eu preparei uma fala bastante sintética para otimizar o nosso tempo, né? Então a ideia é que a gente converse aqui por 30, 40 minutos. Enquanto isso, vocês vão colocando aqui nos comentários, fazendo os registros do que vocês consideram mais relevante, algum ponto específico, então, do qual vocês gostariam de levantar uma discussão mais prolongada. E aí, no final, havendo tempo, e eu sou um pouco objetiva, então provavelmente haverá tempo, a gente abre espaço para eu tentar comentar as questões que vocês registrarem aqui na nossa live. Tá bem? Combinado assim? Então vamos lá. Eu pensei em uma temática que naturalmente fosse relacionada à minha pesquisa de doutorado e agora de pós-doc, mas eu fiz um recorte específico considerando o nosso atual contexto, né? Então a ideia é que, em vez de eu resumir ou resenhar ou explanar a minha pesquisa, eu fizesse um recorte temático e trouxesse para cá algumas questões que não são só do meu interesse como pesquisadora, ou só do interesse de quem estiver trabalhando ou estudando dentro da análise de discurso crítico de áreas afins, mas são questões que devem, aliás, ser do interesse de qualquer cidadã brasileiro, brasileira nesses tempos, tá? Então, eu trouxe 4 questões, são várias, eu fiz esse recorte específico. São 4 questões. James, Fernanda, beijo para vocês. Gente, eu não me contei, eu vou saudando as pessoas. Então, eu trouxe 4 questões que a gente pode tomar como aprendizado em relação ao estudo do escândalo político, né? Então, a nossa primeira questão aqui de qualquer um de nós é, primeiro, aprender a desenvolver uma concepção crítica de escândalos políticos. Por que eu estou dizendo isso? Tradicionalmente, a concepção mais amplamente partilhada de escândalo político é aquela segundo a qual a mídia torna pública uma transgressão, isto é, uma infração a uma lei, norma de conduta ou convenção social. Então, a mídia torna pública essa transgressão, que envolve naturalmente algum membro ou mais membros do campo político, da esfera política da sociedade. Então, essa é a concepção amplamente partilhada de escândalos políticos. No entanto, o escândalo político, conforme temos visto ao longo da história política do país, não deve ser pensado como sendo a simples publicização de uma transgressão dentro do campo da política. Então, o escândalo político precisa ser visto de uma forma muito mais próxima de uma estratégia
de um jogo político. Tanto é que ele se torna, aqui no contexto brasileiro, mais comum, especialmente em períodos de eleição, em véspera de eleição. Então ele faz parte desse jogo político e a gente precisa ter isso em mente. Então, ao contrário de a gente reproduzir uma visão reducionista ou redutora de escândalo político, que pode ser por um lado ingênua e por outro mesmo cínica, em vez de a gente desenvolver essa visão de escândalo como sendo a simples publicização de uma transgressão cometida por um membro, por um ator do campo da política, é preciso, então, e esse é o nosso primeiro aprendizado, desenvolver uma concepção crítica. Quando eu falo concepção crítica, eu estou me apropriando do termo crítica dentro da história do materialismo histórico, dos estudos críticos da linguagem. Tem uma orientação marxista nisso. Então, por crítica, eu estou me referindo a gente pensa assim, a gente usa o termo crítica diversas vezes nas nossas vidas, né? Então, essa teoria é crítica ou não é, esse pensamento é crítico ou não é, essa reflexão é crítica ou não. Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente quer dizer quando a gente fala crítica. Uma teoria crítica, um ponto de vista crítico. Quando a gente fala em crítica na tradição do materialismo histórico, nós estamos nos referindo a uma reflexão que é orientada, que é interessada por uma questão específica. Essa questão específica é poder. Então, uma visão crítica de qualquer coisa é uma visão, é uma reflexão, é um debate que está interessado em colocar na mesa, em colocar em pauta questões de poder, especialmente de poder social. Quando eu falo de poder social, eu estou falando de poder na forma de abuso, um abuso de autoridade, na forma de dominação ou dominância e na forma de controle. Então, tenhamos em vista essas três dimensões do poder social: abuso, dominância ou dominação e controle. Então, desenvolver uma visão crítica de escândalos políticos significa pensar esses eventos de uma forma interessada em enxergar as relações de poder. Por quê? Porque o escândalo político, ele faz com que uma determinada lógica de pactos entre em colapso. Que lógica de pactos é essa? É a lógica de pactos que mantém o nosso capitalismo de Estado. Essa lógica de pactos é sempre uma lógica de pactos de poderes. Então, falar sobre escândalo político é sempre falar de poder. Essa lógica de pactos empreende uma coalizão entre o poder público e o privado, e essa coalizão é o que tem sustentado o capitalismo de Estado atualmente. Quando a gente fala de coalizão entre poderes, público e privado, por poder privado eu estou me referindo a uma elite econômico-financeira, aos potentados privados. E quando eu falo em poder público, eu estou me referindo ao Estado e suas instituições. Então, desenvolver uma visão crítica de escândalos políticos, que é o nosso primeiro aprendizado, significa, em vez de pensar o escândalo como um evento que consiste na simples publicização de uma transgressão provocada, promovida, realizada por um ator político, pensá-lo em termos de relações de poder social ou de poder societal. E isso, por sua vez, significa pensar o escândalo como sendo um evento que vem desestabilizar ou reproduzir, ajudar a manter essa política de pactos entre poderes. O poder privado, os potentados privados, grandes latifundiários, a elite financeira e econômica do país, por um lado, e por outro lado, o poder do Estado e das suas instituições. Quem acompanhou, por exemplo, quem está acompanhando o escândalo político do Petrolão, que surge à esteira da Lava Jato, deve ter isso em mente. As delações premiadas, por exemplo, têm nos mostrado o quanto essa lógica de pactos, essa política de pactos tem sustentado esse tipo de governo baseado em um capitalismo de Estado. Esse tipo de governo, eu falo, não é de hoje. A gente está falando de uma política de pactos que existe desde a Nova República, né? E o escândalo político mostra que quando essa lógica de pactos entre poderes público e privado de alguma forma se desestabiliza, de alguma forma encontra algum tipo de ameaça, esse escândalo, então, esse evento, então, surge, seja para transformar essa forma de coalizão, seja para reproduzi-la. Então, a gente precisa ter em mente que
Uma visão crítica de escândalo político envolve questões de poder. Essas questões de poder são pensadas em termos do poder privado e do poder público, nos termos que eu coloquei, e que essa coalizão entre poderes é o que alimenta o capitalismo de Estado. Portanto, o escândalo político é qualquer coisa exceto a simples publicização de um evento pela mídia, né? Ele é uma estratégia de um jogo político, ele pode ajudar a manter estruturas sociais de poder ou transformá-las em alguma medida. Então, esse é o nosso primeiro aprendizado aqui, desconstruir essa concepção redutora ou reducionista de escândalo político e pensá-la, ao invés disso, pensá-la em termos de uma concepção crítica que está interessada em relações de poder. Ficou claro? Esse primeiro aprendizado é um aprendizado muito importante porque ele nos permite desenvolver uma visão um pouco mais madura, um pouco mais aguçada desses fatos políticos, não só do escândalo político em si, né? Porque normalmente essa visão é muito pautada em moralismos, em polêmicas, e a gente esquece de pensar o escândalo político em termos de relações de poder. Daí a necessidade, a urgência e a pertinência de cada vez mais investirmos nos estudos críticos, seja na área dos estudos do discurso, na área da sociologia, em quaisquer áreas, né? Então, desenvolver uma visão crítica do escândalo político ou de qualquer outro fato social significa, portanto, pensá-la em termos de poder. No caso do escândalo político, poder nesses termos, poder social, o poder privado e o poder público. Ok? Muito bem. Vamos então seguindo, eu trouxe 4 aspectos principais. À medida que vocês tiverem interesse por um aspecto ou outro, por uma questão ou outra, Yara, vocês podem ir registrando aqui e ao final eu posso retomar algum ponto ou outro que eventualmente não tenha ficado suficientemente claro ou que seja do maior interesse de vocês, ok? Muito bem. Então, o primeiro aprendizado é esse, desenvolver uma concepção crítica, e vocês vão sair dessa live sabendo o que significa crítica, o que significa desenvolver concepção crítica das coisas. Não é simplesmente desenvolver uma reflexão particular, mas uma reflexão interessada em pensar relações de poder. Muito bem. Próximo ponto do nosso aprendizado, próxima questão, é reconhecer, segundo pontinho, reconhecer o aspecto ou a dimensão cultural do escândalo político. Isso é muito importante. E deve ser do interesse de todos nós. Por quê? Olha só, a gente pode pensar isso em termos de várias questões, eu vou trazer uma em específico. Quando a gente estuda a história dos escândalos políticos no Brasil, a gente constata o predomínio de um tipo específico de escândalo, que é o escândalo financeiro-econômico, o econômico-financeiro. Há vários tipos de escândalos. Então, no Brasil, há um predomínio de escândalo político do tipo econômico-financeiro, ou seja, são aqueles que envolvem compra de votos de parlamentares, desvio de verba pública, malversação de recursos financeiros, que a gente coloca tudo dentro da grande categoria corrupção, né? Então, esse é o principal escândalo político que, quando eu falo principal, há um predomínio desse tipo de escândalo, a gente precisa ter em mente que, para que haja um escândalo político, é necessário haver uma reprovação popular. Não basta que a mídia publique notícias a propósito daquela transgressão. É preciso que haja algum tipo de reprovação popular. E essa reprovação popular, aqui no Brasil, dos brasileiros e das brasileiras, essa reprovação é motivada por uma sensação de indignação. Então, o brasileiro precisa se sentir de algum modo ofendido com aquele tipo de transgressão para que ele reprove, para que ele a julgue, para que ele vá às ruas ou às redes sociais e manifeste a sua indignação. Então, quando a gente pensa na dimensão cultural do escândalo, eu estou colocando isso aqui para que a gente observe a natureza das transgressões. É um dado muito curioso isso de o brasileiro, tradicionalmente, se sentir mais indignado, mais ofendido diante de escândalos do tipo econômico-financeiro. Como eu falei, que envolve desvio de verba pública,
malversação de recursos financeiros, compra de voto de parlamentares. Ele não tem isso historicamente, e eu não estou generalizando que é todo brasileiro. Então, em média, o brasileiro não tem a mesma indignação, ele não se sente tão ofendido quando um político ou um candidato comete um outro tipo de crime que não seja um crime de natureza financeira e econômica. Por exemplo, um crime de racismo. A gente viu isso em muitas eleições aqui no Brasil, historicamente. Então, se um político executa uma prática racista ou reproduz um discurso racista, parece que isso ofende menos do que ele eventualmente ser relacionado a um crime de corrupção. Então, não estou dizendo que a gente tem que dar valores diferentes, é exatamente o contrário. A questão é a gente perguntar para nós mesmos por que é que, historicamente, a população brasileira se indigna mais com os crimes do tipo financeiro-econômico, daí escândalos políticos desse tipo sempre terem um apelo popular muito grande, muito alto, e não ter a mesma indignação com outros tipos de crimes provocados por políticos no campo político, né? Por exemplo, o racismo, a homofobia e outras. Isso diz muito, o escândalo político diz muito do nosso comportamento social enquanto cultura, dos nossos valores culturais. Que tipo de coisa nos ofende mais, que tipo de coisa nos ofende menos, o que promove uma indignação tal que a gente sente a necessidade de fazer um tipo de manifestação, ou de protesto, ou de pedir impeachment. Entendem o que eu quero dizer? Então, isso é um aspecto cultural. E aí é um segundo aprendizado nosso, né? Então, primeiro foi desenvolver uma visão crítica de escândalos políticos, isso significa pensá-lo em termos de relações de poder, considerando essa lógica de pactos entre o poder público e o privado, a nossa primeira aprendizagem. E essa segunda diz respeito a reconhecer o seu aspecto cultural. Não pensar o escândalo apenas em termos do evento pontualmente, da ação de transgressão a uma lei, norma ou conduta, mas pensar o escândalo também dentro de uma dimensão cultural mais ampla, que nos faz pensar as nossas práticas culturais, os valores que nós reproduzimos, que nós alimentamos, e isso é muito importante. Não basta que a mídia, e a gente sabe que existe, a depender do veículo de mídia, uma seleção do que pode ser noticiado, não basta que exista ou não, porque é possível, inclusive, que haja um escândalo apenas com a denúncia da transgressão, quer dizer, pode nem ter havido, nem ter ocorrido, nem ter ainda passado por um processo de investigação, mas a simples denúncia, a simples acusação já poderia transformar aquilo em um escândalo político. Então a gente precisa pensar que no meio disso tudo, desses aspectos todos, um elemento constituinte de um escândalo político é a reprovação popular. E não há reprovação popular sem esse sentimento de ofensa, de indignação, de você ver a notícia e de falar assim, meu Deus, gente, como é que pode isso? Aí você se manifesta, você vai às ruas, você se manifesta nas redes sociais, você faz pesquisa sobre isso, como eu. Você conversa com seus colegas. Então, esse é o nosso segundo ponto, pensar o escândalo político em termos dos seus aspectos culturais. E por aspectos culturais, eu estou me referindo às nossas práticas, aos nossos valores, aos sistemas de crença, às nossas ideologias. O que faz com que a gente, isso é um aspecto interessante também, a gente tem isso na história dos escândalos políticos, esse sentimento de indignação, ele não gira em torno só do tipo de transgressão, conforme eu estou falando, que normalmente é maior quando envolve corrupção e menor quando envolve outros tipos de crimes, como homofobia ou racismo. Essa sensação de indignação também se faz presente em relação aos juízos de valor que nós construímos, aos julgamentos que nós fazemos em relação aos políticos envolvidos. Há determinadas transgressões que, a depender dos atores políticos envolvidos, pode se tornar escandalosas ou não. Então, esse tipo de contato que a gente tem, que é um contato valorativo, apreciativo, esse capital simbólico daquele membro político, ele também afeta os nossos valores, né? Então, a gente pode julgar muito mal e se sentir muito ofendido com uma determinada figura política e menos com outra, né? Então, isso também é uma questão de valores sociais que
podemos reproduzir ou não. Estamos prosseguindo de uma forma bacana, gente? Às vezes eu acho que falo devagar ou falo rápido, vocês vão dando aqui o feedback. Então, nós já temos o primeiro aprendizado, que é o desenvolver uma visão crítica. Temos o segundo, que é reconhecer a sua dimensão cultural. E aí vamos, então, para a terceira. Às vezes a minha caixinha de comentário congela. Vamos sim. Bom, vamos sim. Vamos sim. Vamos sim, Duda. Não... É isso. Podemos seguir. Muito bem. Então vamos então. Aninha, pelo amor de Deus, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu passei Muito 2 bem. horas querendo. Pronto. Vamos então para o nosso terceiro aprendizado. O que a gente tem que aprender com tanto escândalo que a gente tem, né? O terceiro aprendizado nosso é muito relevante, que é aprender a relacionar o escândalo político à estrutura social, à estrutura societal. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no primeiro aprendizado, você se recorda que eu estava falando da visão mais restrita, mais pontual de escândalo político como sendo a simples publicização de uma transgressão pelos meios de comunicação? Então, nesse terceiro aprendizado, a gente precisa parar de pensar o escândalo político como sendo um caso particular, uma curva no meio do caminho, um caso particular, e pensá-lo inserido em uma estrutura social. Por quê? Porque, e aí é importante a gente ter isso sempre em mente, a análise do escândalo político é sempre uma análise do funcionamento das estruturas de poder na sociedade. Então, falar sobre escândalo político não é falar sobre o efeito da simples mácula que uma notícia pode provocar na reputação de um político. Falar sobre escândalo político é falar como é que os campos que constituem a estrutura social interagem entre si. Observe. E aí a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso. Sem essa visão crítica, a gente não consegue enxergar isso. Escândalo político se dá a partir de uma articulação, de uma relação interseccional, de uma integração entre pelo menos 3 campos sociais. Primeiro, o campo social da política. Claro, então é escândalo político, por quê? Porque o tipo de transgressão noticiada foi praticada por um ator social que pertence, que atua dentro do campo da política. Então, isso envolve o campo político porque é o que justifica o próprio estatuto de escândalo político, né? Mas não envolve só o campo político. E aí é que está esse amadurecimento da nossa visão crítica sobre esses eventos sociais. O segundo campo político, campo envolvido, além do campo político, é o campo da mídia. Seria uma visão ingênua ou cínica imaginar que a mídia é apenas um veículo de informação que torna pública uma transgressão ocorrida no campo da política. Ela não faz só isso. Então, ela participa da dinâmica do escândalo político em termos de agência. Ela também é um ator social, os seus membros são atores sociais. Existe uma agência, existe uma interação, ela é ativa na produção de significações em torno do escândalo político. Então, o segundo campo social que a gente tem, além do campo da política, é o campo da mídia. Então, aí você pensa, ok, até aí está um pouco óbvio, digamos assim, porque o campo da política é o que justifica o próprio estatuto político e o campo da mídia está aí porque, na verdade, não existe escândalo político que não seja midiático, né? Precisa haver essa publicização e quem faz essa publicização são os meios de comunicação. No entanto, além desses 2 campos políticos que já nos dão uma boa dimensão de como o escândalo político articula, faz parte desse dinamismo do funcionamento das estruturas de poder, porque estamos falando de 2 campos muito poderosos na sociedade, que é o campo da política, onde são tomadas as decisões, e o campo da mídia, que entre as suas várias implicações exerce um poder muito forte
sobre a construção das nossas opiniões, a nossa visão de mundo, os nossos juízos de valor, a gente ainda tem a participação de um terceiro campo, que é o campo do judiciário. Esse campo ficou, na história dos escândalos políticos, no Brasil e no mundo, ficou um pouco secundarizado. Então, ele é aquele campo que ia tratar das ações. Já que a gente está falando que o escândalo parte de uma transgressão, de infrações e crimes, e quem investiga isso são os membros do campo judiciário, ele ficava como uma espécie de agência técnica, né? Ficava secundário, não tinha um protagonismo dentro dos escândalos políticos. No entanto, o que a gente tem visto nas últimas 2 décadas, na verdade, é uma participação cada vez mais ativa do campo político, do campo judiciário, dos membros do judiciário. Participação ativa não só em relação ao trabalho... Uma politização do campo judiciário, seria isso? Isso, e uma judicialização também dos campos da mídia e dos campos da política. Sim. E é interessante a gente notar que são 3 campos, observem bem, são 3 campos muito poderosos. E essa dinâmica também é interessante de a gente olhar. Por isso que esse terceiro aspecto, essa terceira aprendizagem nossa é relacionar o escândalo a essa estrutura social. E como é que a gente faz isso? Identificando esses campos e observando como eles interagem entre si, certo? Um tipo de característica dessa interação é a tensão. A tensão marca a relação de um campo com o outro, são campos porque são esferas que envolvem combates, conflitos de poder. Então, a tensão entre campos, não tenha dúvida disso, e a gente nota isso muitas vezes. Por exemplo, isso já aconteceu sucessivas vezes. A mídia, determinado veículo, jornal ou revista, publicou uma notícia, e aí vem um membro do campo da política e tensiona essa ação. Tenta exercer alguma forma de controle ou de dominância, dizendo que aquilo fere a sua imagem, a sua reputação, que se está mentindo. E aí vem um membro do campo da mídia e diz, não, estamos exercendo a liberdade de expressão. E aí vem o campo do judiciário e também intervém, podendo, como já aconteceu nas eleições passadas, inclusive anular ou cancelar, proibir a circulação de determinadas notícias, mesmo as verdadeiras. Então a gente nota que existe uma tensão entre os campos. Isso mostra que quando a gente pensa o escândalo político em termos de estrutura social, e a gente identifica a atuação do campo, da mídia, da política e do judiciário, a gente precisa ter uma ideia de que as relações de poder que estão aí são dinâmicas. Elas mudam, existe uma certa flexibilidade nisso, a depender da conjuntura e de como esse escândalo político está sucedendo. Então, algumas vezes existe tensão entre esses campos sociais, como eu estava falando, por exemplo, entre a mídia e o campo da política, ou o campo da política e do judiciário, quem está exercendo poder sobre quem. Outras vezes, não é uma tensão que se vê, mas uma espécie de harmonia, de simbiose. Eles parecem estar tendo a mesma unidade de discurso. E a gente vê essa simbiose em vários pequenos aspectos para os quais a gente precisa estar atento e forte. Por exemplo, a gente vê com muita frequência membros do campo judiciário participando de atividades próprias do campo da mídia, participando de programas de humor, interagindo bastante nas redes sociais, participando de entrevista, programas em canal aberto, canal fechado. E observem que essa simbiose se dá em termos do uso dos recursos de um campo por outro. Então, o campo da mídia tem um recurso muito poderoso que interessa as figuras do campo da política e do campo do judiciário, que são o quê? São os recursos simbólicos, que criam essa relação de empatia com esses membros, de confiança, de credibilidade. Isso tudo não surge à toa. Isso tudo surge a partir dessas imagens que vão circulando no nosso coletivo, e essas imagens vão circulando a propósito da mídia. Então, às vezes a relação entre esses campos pode ser de tensão, mas também pode ser de simbiose. Aninha depois me mantém atualizada do tempo, que às vezes Não, pode ficar tranquilo, aqui ainda tem tempo.
Muito bem. Então, essa relação, a gente já viu aqui, pode ser uma relação de tensão, pode ser uma relação de simbiose. Existe também um aspecto muito próprio dessa relação e que diz muito sobre o capitalismo de Estado que a gente estava comentando lá no início, que é a questão de acesso como forma de poder. Então, a gente vê com muita frequência textos midiáticos, né, que noticiam, por exemplo, notícias ou reportagens que noticiam na íntegra, por exemplo, uma delação premiada, que é um gênero próprio do campo do judiciário e que pode, por exemplo, estar ainda sendo parte de um processo que ocorre sob sigilo. E mesmo assim existe um vazamento, e esse vazamento sai na mídia, e isso a gente precisa pensar em termos de acesso. Esse acesso, gente, até certo ponto, ele ocorre por vias públicas. Então a gente nota como é que os membros de um campo utilizam recursos de outro. Mas às vezes, muitas vezes, essa questão do acesso ocorre por vias privadas. A gente não tem como saber, né? Nem tudo é público, evidentemente. Então essa questão do acesso é importante também a gente pensar, porque envolve o tipo de vínculo que os membros de um campo têm com o outro. Como é que o membro de um campo da mídia tem acesso a um texto sob sigilo, protegido, de um processo de investigação do campo do judiciário? Como é que um político tem acesso a um processo de investigação ocorrendo no campo do judiciário? É muito importante a gente pensar essas questões de acesso, porque nos revela muito, mais uma vez, trazendo isso das relações de poder, porque nos revela muito de como ocorre o funcionamento dessas estruturas de poder que o escândalo político vem revelar. Essas estruturas estão lá, esse dinamismo está lá. O escândalo político, ele enfatiza isso, ele revela isso, né? Então isso é interessante de a gente pensar, porque as tomadas de decisões, as práticas, as atividades são sempre pensadas nessa relação entre membros de campos diferentes. E essa questão particular do acesso é muito indicativa de como essas relações de poder entre campos e dentro de um mesmo campo são distribuídas, né? Então, fica aí nosso terceiro aprendizado. Então, nós já vimos aqui o primeiro, que é desenvolver uma visão crítica de escândalo, e isso significa pensá-lo em termos das relações de poder, da política de pactos entre o poder público e o privado, que sustenta o capitalismo de Estado. Nosso segundo aprendizado aqui da nossa live foi reconhecer o aspecto cultural, ampliar a nossa visão de escândalo e pensá-lo em termos do nosso próprio comportamento social, nosso comportamento como sociedade, o grau de indignação, de insatisfação, de ofensa que a gente tem diante de determinados atores políticos e determinados tipos de transgressões. Vimos o nosso terceiro aprendizado, que foi relacionar o escândalo político à estrutura social, o que implica um esforço de a gente redimensionar o escândalo, não é? Sintetizando o que eu disse, em vez de pensá-lo como simples caso particular de mácula à reputação de um político, pensá-lo em termos de funcionamento das estruturas de poder na sociedade. Porque se tem uma coisa que ele revela e a gente precisa estar atento, é desse funcionamento das estruturas de poder. E é curioso isso, particularmente no caso dos escândalos políticos, porque a gente não nota quando as coisas estão acontecendo normalmente. A gente nota que existe uma tensão, uma simbiose, uma má distribuição de poder, questões de acesso como forma de poder, dominação, controle. A gente nota isso quando esse dinamismo de poder, de alguma forma, ele é abalado. De alguma forma, ele é ameaçado. Quando ele deixa de funcionar em algum nível, é que a gente nota isso. Então, o escândalo político é meio que essa bagunça que faz a gente notar quais são as peças do jogo, né? Por isso que a gente precisa ter uma visão crítica para relacionar essas peças a campos sociais, sendo esses campos sociais da mídia, da política e do judiciário. Muito bem, vamos seguindo aqui. Bom, e aí a gente vai então para o nosso quarto aprendizado de hoje, que é
a partir desses 3 aspectos que eu pontuei, o nosso quarto aprendizado é: precisamos estimular a educação midiática. Isso é uma necessidade urgente, estimulá-la não só nos contextos escolares, mas também para além da escola. Atualmente, não se tem como pensar os fatos históricos, entre eles os escândalos políticos, fora de um processo de mediação, que basicamente se dá a partir dos meios de comunicação. Então, a gente precisa pensar a educação midiática no sentido de a gente ter uma melhor relação com o texto midiático. E aí me vem aqui a última questão que o James colocou, depois eu retomo para ver as demais, que é a dimensão linguística textual. Aqui eu estou falando como linguista, né? Muito bom. Muito bem, James, ter me lembrado disso. Vejam, quando a gente fala que não tem como pensar o escândalo político ou qualquer outro fato social fora do processo de mediação, o que a gente está falando é que os fatos sociais, como o escândalo, são eventos constituídos ou mediados textualmente. Não existe escândalo político sem o texto que o informa, não é? Não existe escândalo sem a notícia, sem a reportagem, sem o editorial, inclusive sem as fake news agora, que é um gênero mais recente para pensar escândalos. Então, é o texto midiático que vai constituindo os movimentos de significação do escândalo político. Então, quando a gente toma consciência de um fato, de uma transgressão que ocorreu, quando a gente cria um juízo de valor a respeito de um político ou de outro, quando a gente julga uma prática do campo judiciário nesses termos, a gente está falando de um conjunto de informações e conhecimentos que vêm para o plano da consciência através do texto, da circulação de textos. O nome disso é mediação textual. Os textos vão circulando, vão sendo produzidos e reproduzidos, escritos e reescritos, recontextualizados. Isso faz com que a gente torne o escândalo político um objeto de conhecimento, um objeto na nossa consciência. Então, a gente precisa estimular a educação midiática para que a gente tenha uma visão mais madura, mais crítica do manuseio do texto midiático. Por que eu estou dizendo isso? A gente avançou muito nos contextos escolares quando começamos a pensar os gêneros. Por exemplo, o gênero notícia é aquele cuja estrutura retórica se caracteriza de tal e tal forma porque tem um propósito comunicativo de informar. Não é isso que a gente aprende? Mas isso não é suficiente, não é um letramento suficiente para que a gente saiba lidar melhor com o texto midiático. Por quê? Porque isso tem uma série de implicações. Uma delas é fazer com que as pessoas recebam o texto midiático como sendo sempre aquele que vem dizer uma verdade. Porque a gente, durante a nossa vida inteira, fomos educados, disciplinados para enxergar o texto midiático como sendo de caráter informativo, de caráter descritivo. Então, nos ensinam que o texto produz sentido, e a gente sabe que ele produz sentido, ainda que intuitivamente. Você, por exemplo, se eu coloco 3 textos aqui para vocês e não classifico, eu coloco uma notícia, uma receita de bolo e uma tese de doutorado, vocês sabem o que é uma notícia, né? Mas veja, se alguém me manda mensagem agora aqui no WhatsApp com o propósito de me informar alguma coisa, eu sei que aquilo ali tem um propósito de me informar, mas eu sei que não é uma notícia. Então, existe o conhecimento intuitivo da gente sobre a notícia, o que a gente precisa fazer é tornar esse tipo de conhecimento mais refinado. Não basta, não é suficiente, e eu vou até longe e julgo dizer que é ingênuo ou cínico mesmo, pensar a notícia como sendo um texto que só tem um propósito de informar. O movimento de significação dele se dá nessa direção. É claro que não, o texto informa, mas ele faz muitas outras coisas. E a gente precisa trabalhar isso, por isso que o quarto aprendizado nosso que a gente deve ter é o de estimular a educação midiática para que a gente possa manusear o texto melhor. A gente entende que o texto é uma unidade do sentido, que aquela notícia sobre aquele escândalo produz um sentido, mas a gente precisa
compreender como esse sentido é operacionalizado. Como é que os movimentos de significação se dão. Por que quando eu quero entender um escândalo X de uma época tal, eu coloco lá no Google e aí eu vou atrás de uma revista ou jornal, e aí eles, por exemplo, trazem um infográfico, um esqueminha didático, dizendo como é que não foi, quem fez o quê. Então, aquilo ali, a gente não pode olhar para aquilo ali e pensar que está apenas informando uma realidade. A gente precisa olhar e ver que, além de informar, está fazendo uma série de outras coisas. Então, a notícia precisa ser pensada enquanto movimento de significação, e o estímulo à educação midiática se dá no sentido de a gente saber lidar melhor com o texto midiático. Por exemplo, uma questão interessante que eu também trabalho, que é as fake news, que podem ser problematizadas a partir de uma série de aspectos, mas tem em particular que me interessa como linguista, que é o fato de a gente aprender a estrutura retórica visual mesmo de uma notícia e saber que o seu propósito é informar. E aí a pessoa, por exemplo, no WhatsApp recebe uma fake news que tem a estrutura retórica de uma notícia. E a fake news não é uma mentira completa. Nenhuma fake news é uma mentira completa. Ela pega dados que, se você jogar no Google, você confere, você verifica que é uma verdade e mistura com inverdades, com mentira. Então, se a gente não sabe lidar bem com o texto midiático, e tudo que a gente sabe dele é uma estrutura retórica visual muito superficial e que o seu propósito é informar, eu recebo um texto que tem essa estrutura retórica, que está me informando uma coisa, mesmo que sendo inverdade, e eu acho que aquilo ali é uma notícia, e eu tenho credibilidade, e eu compartilho. Então, é muito importante, esse é o nosso quarto aprendizado para o qual eu chamo bastante atenção, que é estimular a educação midiática. Já falei por 40 minutos. Eu vou então sintetizar e aí a gente parte para a nossa discussão, que é desenvolver a concepção crítica em termos de poder, reconhecer o aspecto cultural, isso diz muito do nosso comportamento como sociedade, relacionar o escândalo à estrutura social observando os campos da política, da mídia e do judiciário, e estimular a educação midiática para a gente aprender a lidar melhor, manusear melhor, se tornar menos ingênuo em relação à recepção de um texto midiático. Gente, eu fui bem pontual, 40 minutinhos fechados. Eu então vou abrir espaço para a Aninha e para vocês, caso queiram comentar, pontuar algum aspecto. Duda, primeiro queria agradecer demais, mais uma vez, sempre, essa parceria que a gente tem, né, aqui na vida. No real, na vida. Na vida mesmo, de verdade. Eu queria fazer um comentário em relação ao segundo ponto que você coloca, né, que esse escândalo ele precisa ser reconhecido pela população, né? Ele precisa ser visto pela população como algo que é escandaloso. E aí a Monique pergunta assim, ontem o Paulo Marinho divulga, né, dá uma informação sobre a Polícia Federal, que a Polícia Federal teria interferido, avisado agiu para beneficiar Bolsonaro nas eleições de 2018, mas isso parece não ter repercutido, né? Não repercutiu como um escândalo. E aí eu posso fazer um comentário em relação a isso? Claro. Então, claro, Aninha. Monique, a minha preocupação em relação a isso é exatamente, eu partilho muito dessa leitura da Maria Eduarda, de que os aspectos econômicos, eles ganham um impacto muito maior do que outras formas, né, de escândalo. E partilho muito dessa ideia de que o escândalo só se faz escândalo quando você tem engajamento social para poder chocar, né, a comunidade, a sociedade em relação àquilo que foi noticiado. Não basta você noticiar, é preciso ter repercussão. E aí, quando você fala isso, você tem pelo menos 30% ou 25% da população que ainda acha que esse tipo de movimento foi um mal necessário em 2018 para tirar o PT. Então, esse grupo, ele não vai repercutir a ideia de que um gesto de corrupção
pode ter sido escandaloso. Então, essa fala que a Eduarda faz no final, né, na necessidade que a gente tem de ter educação midiática para entender esse texto que é narrativizado a partir de um determinado recorte ideológico, a partir de determinadas intenções, como a mídia fez muito bem em 2016, 2015, apresentando os escândalos relacionados ao PT, isso não está aparecendo ainda de forma muito clara em relação à família Bolsonaro. Então, por exemplo, você não tem uma trajetória como entenda o escândalo da PR, da Polícia Federal, você não tem uma trajetória histórico-linear que conte o processo de envolvimento da família Bolsonaro com a narrativa do Paulo. Então, como você vai ter um engajamento da população, se a população ainda não entendeu a seriedade, né, do que está acontecendo, né, do processo de corrupção. Então, a mídia ela vai precisar, ainda durante algum tempo, passar por um processo de construção de uma narrativa de corrupção associada a, por exemplo, duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? Tanto ao fato da insistência do presidente em defender a hidroxicloroquina ou cloroquina? Enfim, cloroquina, né? A cloroquina, né? Porque isso é escandaloso. Se você tem diferentes instituições que são legitimadas pela saúde, dizendo que não é um medicamento adequado, como é que uma pessoa que não tem formação para isso vai defender o uso amplo de uma medicação que não tem? Isso é escandaloso, mas as pessoas ainda não tomaram isso como escandaloso. Mas se você faz uma notícia relacionando com interesses financeiros ou outras formas de interesse, então você vai construir um processo, outro processo narrativo que talvez choque mais a população do que a mera inadequação de indicação, porque existe uma voz da autoridade que aí está posta, né, pelo presidente. Então é isso, eu queria fazer um comentário da Monique, mas o James conversou com você durante o tempo todo. Ele fala que os escândalos têm sido usados como instrumentos de dominação para ganhar poder. Eu acho que merece um comentário. E ele falou assim, a mídia tem agentividade hoje também, Maria Eduarda. A última pergunta dele, você... A mídia tem o quê? A mídia tem tido agentividade. Tá? Foi isso que ele colocou. E os escândalos têm sido usados como instrumentos de dominação para se ganhar poder. Então, vamos ouvir o comentário em relação a essas afirmações. É a mesma da Monique, né, em relação ao Paulo Marinho, que divulgou ontem esse escândalo, entre aspas, sobre a Polícia Federal e a família Bolsonaro. São várias perguntas. Eu vou pontuando aqui, e aí, Aninha, você vai me dizendo qual é a próxima. Eu vou começar por isso que a gente já estava falando um pouco, né, que é da reprovação. Então, esse aspecto é um aspecto interessante, porque apenas a partir dessa educação midiática sobre a qual eu estou falando, é possível a gente entender que um determinado evento pode ou não se tornar escandaloso. Isso não depende, a gente deixa muito essa responsabilidade, a gente critica muito a mídia por isso, né? Então a gente sempre espera que o escândalo político venha dela, a gente a julga porque determinado evento tem que ser ou não escândalo político, e a gente